Boa tarde, 12 de setembro, sábado à tarde, 18 horas neste momento. Vamos então dar início a mais uma live com o nosso grande tema Teatro em Sua Casa. E hoje vamos ter uma conversa muito interessante com duas especialistas e com o tema da live Conversar também é educar. Portanto, vamos esperar alguns minutos que entrem os nossos seguidores. Tânia, Severino, boa tarde. Ingrid, habituais já entre nós, boa tarde, beijinho. Espero que me estejam a ouvir corretamente, se não digam-me para mudarmos. Vou esperar também que o meu back-office diga alguma coisa. Boa tarde, Piandra. Hoje vamos falar com uma psicóloga com muita experiência nessa área, que é a doutora Avelina Cabral, e depois vamos falar com uma psicopedagoga já conhecida entre nós todos, que é a doutora Sandra Cruz. Boa tarde, Silvia, por estares aqui. Queria também, sem a tua prévia autorização, dizer aos nossos seguidores que depois às 19 horas tens também uma live sobre aquilo que nós todos defendemos e sabes também que gosto muito desta causa. Vais falar sobre autismo, por isso queria que quando terminássemos nós todos passássemos para a live da Silvia para podermos ouvir na primeira pessoa o que é isso de autismo. Portanto, outras vezes já abordámos o tema, mas realmente melhor do que ninguém, ela pode dar como testemunho, como lidar, como problemas, qual é a relação diária com esse tipo de crianças, etc, etc. Mas não digo, senão quebra toda a expectativa da live. Mas espero sinceramente que vocês, eu pelo menos vou estar presente e que vocês também estejam, e autorizo desde já a Silvia a partilhar com todos os nossos seguidores o contacto do Insta para podermos estar todos juntos a partir das 19, tão logo nós terminemos. Então, eu vou, sem mais demora, chamar a doutora Avelina Cabral para estar aqui entre nós e começarmos esta nossa conversa relacionada com a educação pediátrica, educação infantil, educação até os 18 anos, educação para toda a vida. Portanto, educação para nós não tem um limite, educação para nós é sempre educação, é ler, 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 e todas as vezes que nós encontrarmos um livro é diferente do livro anterior e é sempre um problema haver um consenso em relação à educação. Mas melhor do que eu, vou chamar então a nossa psicóloga, Avelina. Vamos ver se eu encontro, devo dar já por aqui. Aqui está, a Avelina vai aceitar o meu convite e dentro de alguns segundos estará aqui conosco. Então, enquanto isso continua a entrar gente. Catarina Songa, obrigado por estás aqui entre nós. Mandem aquele aviãozinho, por favor, para os vossos contactos, para a nossa família continuar a crescer, e é isso que tem acontecido desde o início da nossa atividade. Já vi aqui que estás entre nós, Avelina. Deve ser uma questão de segundos por causa da internet. É uma questão de aceitar. Eu mandei o convite, mas vou voltar a enviá-lo, porque realmente esta hora é sempre o problema de que existem várias atividades a decorrer ao mesmo tempo e às vezes há alguma demora na resposta a esse tipo de situações. Aí está novamente a Avelina, o convite feito. Espero que agora dê. Portanto, educar não é fácil, educar é uma tarefa, como nós todos sabemos, extremamente complicada. Educar é
ter percepções completamente diferentes umas dos outros. Avelina, já conseguimos ver-te, ouves-me bem, Um bocado, já aqui alguns ruídos. estás um bocado desfocada, não conseguimos ver-te. Sim, agora, perfeito, Agora, perfeito, perfeito. agora, Só precisa tá? parar a câmara, perfeitíssimo, perfeito. Tá? Acho que também os nossos seguidores conseguem ouvir-te e ver-te perfeitamente. Pronto. Vamos lá então começar a nossa conversa e antes de mais agradecer-te pela disponibilidade, estás aqui conosco nesse final de sábado, deverias Obrigada. estar com a tua família, mas realmente era um tema que nós precisávamos de alguém com a Uhum. experiência que tu tens para poder partilhar com os nossos seguidores, com os amigos da Piandra e depois posteriormente poderem ver isso no nosso eh, nas nossas páginas do Facebook e não só. Quem não conseguir ver hoje poderá ter acesso ao Facebook e ao YouTube, onde estará gravado esta e outras lives que já decorreram aqui. Então, Avelina, neste momento, com este problema todo do Covid e a pandemia, abre, não abre, fecha, não fecha, a Europa tornou a fechar algumas escolas porque apareceram novos casos. Não é propriamente disso que vamos falar, mas era uma breve introdução para te poder perguntar. Esta questão de rotinas nas crianças que estão em casa, sem aulas presenciais, que realmente houve uma mudança drástica daquilo que elas, da vida cotidiana delas, não é? Saíam de manhã, iam para a escola, umas depois voltavam para aulas de apoio ou não, mas isto tudo há mais ou menos 6 meses que mudou. Em casa, devem ter um horário igual ou podem estar a fazer cada uma o seu horário sem regras, pois não têm o compromisso de terem que levantar cedo e aproveitarem para recarregar baterias, embora eu acho que já foi tempo a mais, para quando houver aulas presenciais efetivamente, eles estarem preparados. Tu, como psicóloga clínica e essencialmente a nível de pediatria, o que é que achas em relação a isso de rotinas? Boa noite a todos, né? E obrigado pelo convite, Dr. Leite. Atendendo à situação que nós estamos a viver neste momento, eu diria que, claro, que não vamos, os pais não conseguem manter a mesma rotina, mas eu aconselho que tentem manter, porque a qualquer momento nós vamos voltar, não é, à vida normal, sem estar nesta situação da pandemia. E é como tudo. Se a criança não tiver uma rotina diária, torna-se uma criança desorganizada, não é? Isto em que causa algumas instabilidades a nível de stress, de irritabilidade da criança. Então, a rotina é a base de tudo. Nós sem a rotina, a criança tem que ter o seu tempo de espaço, de tempo, de reorganizar, não é? Então, é importante, sim, senhora, manter esta rotina. E eu aconselho sempre, porque muitas das vezes eu posso dar aqui, em casos de prática, tenho recebido situações sobre isso. A doutora, não consigo trabalhar com o meu filho nesta fase, não sei como trabalhar a rotina com o meu filho. Não consigo. Velina, peço desculpa interromper, mas os nossos seguidores reclamam que a voz não se ouve bem, para ver se encostas melhor o micro. Ah, Agora, muito melhor, muito melhor. Penso que sim, mas vou tá? esperar o feedback deles. Agora, Vamos esperar um bocadinho, que há sempre um atraso na comunicação, mas penso que sim, uhum. que melhorou. Pois não, estavas a dizer que é difícil manter isso, Sim, mas como vamos recomeçar dentro em breve, não sabemos é bem importante, quando. porque sim, sim, a rotina é importante, né, para uma vida diária, porque isso serve para todo, tanto criança como adulto, não é? Temos que ter uma rotina, saber o que é que vamos fazer. E é importante, não é? Os pais sabem, desde a hora que a criança acorda,
até a hora que a criança dorme, não é? E às vezes perguntam, doutora, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Não sei como fazer a rotina do meu filho neste momento. Eu digo, primeira coisa, na rotina nós temos que ter em conta, né? Algumas dicas primordiais, como por exemplo, o que é que fazer, como fazer a rotina. Eu vou dar aqui um exemplo mais ou menos, né, de um quadro que eu tentei. Eu não sei se conseguem ver Mal. mais ou menos esse quadro. Mas Mal, pode ser explicativo, sim, de forma prontos. resumida. Aqui, de uma forma resumida, eu fiz um quadro de rotina. Por exemplo, pode fazer o seguinte: quadro de rotina do João, não é? Pode tentar fazer de 2 em 2 horas. O que é que vai fazer? Desde a hora que ele acorda, por exemplo, fazer um exemplo, quadro de rotina de 2 em 2 horas, não é? Se o seu filho acorda às 8 horas, por exemplo, às 8, o que é que ele faz? Logo que acorda, não é? Mostrar ali, por exemplo, trabalhar em questões de imagens, para ser mais fácil. Ela acorda, depois em seguida, o que é que faz? Lavar os dentes, por exemplo. Põe ali uma imagem de uma criança a lavar os dentes, em seguida, o que é que faz? Vai comer, fazer a mesma, pôr uma imagem. Depois, tem meia hora que vai ver os bonecos. Ok. Das 10 às 12, por exemplo, o que é que ele vai fazer? Assim sucessivamente. Quer dizer, ele tentar manter esta rotina diariamente. E é claro, Responsabilizá-lo e acabamos por responsabilizá-lo também pelos seus atos, não é? certo, certo. E depois ali não só, também, claro que também tem que ser um bocado flexível, não é? Flexível no sentido de ser o quê? Ter uma rotina também prazerosa. Tem Ok? que ter também momentos de lazer, não é? Tem que ter o momento dele saber quais são as horas certas para a alimentação, não é? Que isso vamos dizer pequeno almoço, o almoço, o jantar, as horas de momentos de fazer as atividades, neste caso escolar, não é? Ter um momento certo, um lugar adequado para tal, que ele já sabe, por exemplo, às 15 horas eu sei que é o horário que eu tenho que sentar para poder fazer as atividades, não é? Tem que ter um momento também de ajudar, né, de ter as rotinas de casa, de ajudar a casa. Se for no caso de uma criança, vamos lá falar, uma criança pequena, não é, daí dos 5 anos, pode incentivar, como incentivar a ajudar em atividades domésticas. Pode, por exemplo, pegar a nível de cozinha, não é? É uma forma também de incentivar a criança nesta área. Se for um adulto ou um adolescente, por exemplo, aí o que é que pode fazer? Pegar, incutir algumas tarefas. Que tipo de tarefa? Por exemplo, quando acorda, já pode, uma criança de 6 anos, já pode, por exemplo, começar a arrumar a sua própria cama, não é? Com a supervisão de um adulto, É preciso não é? mantê-los É, é preciso mantê-los ocupados também para que o tempo passe e sim, passe de forma passe, organizada. certo, É, certo. aqui depois é É, uma dúvida, sabe, que eu li alguns livros e continuo a ler, porque eu tenho dois malandros, e realmente sempre que leio fico cada vez mais confuso. Mas ok, parece que agora há um consenso em relação ao que era no meu passado, no meu tempo, sim. não é? Em relação a este tempo, a esta forma de educar. O não cumprimento disso, vocês psicólogos, o que é que acham? O diálogo ou repreensão de forma física? O diálogo é bom. Há um termo que se diz uma palmadazinha não faz mal nenhum. O que é que vocês acham em relação a isso? Prontos, como tudo, né? Não há sempre alguma exceção. Por mais que a pessoa tente conversar,
às vezes acontece, não é? Em questões de dar uma palmada, não é? Isso acontece. Agora, o importante é, uma coisa é ser rígido, outra coisa é ser agressivo. Qual é Aí a sim diferença? é que... Pronto, ser rígido, vamos dar um exemplo. Um exemplo prático, né? Do dia a dia. Ser rígido é naquele sentido que a pessoa ser firme naquilo que muitas das vezes impõe. Por exemplo, o João, vou dar o exemplo, né? O João pegou, atirou os lápis ao chão, não é? Tu chamas, João, apanha os lápis, põe em cima da mesa. Não, com uma voz plena. Agora, o que é que tu vais fazer? Ser mais, uma voz mais audível. João, põe os lápis, apanha os lápis e põe os lápis em cima da mesa. Ali foi o quê? Um bocadinho mais Ríspido. brusco, né? Mais ríspido dele. Não é nesse sentido. Agora, agressivo é no sentido de que mal a criança teve essa atitude, pegar, bater logo, sem conversar. Não é? Atirou-se, pegou, atirou as coisas no chão, pegar, levantar a criança, por exemplo, puxar a orelha, não é? Dar uma palmada logo, bater logo com chinelo no rabo da criança. Quer dizer, até chegar à parte agressividade, Sim, existem outros, tem que ter o diálogo. Sim, tem outros métodos. há outros Principalmente o métodos. diálogo. Sim, e aí pode fazer o quê? Atenuar a criança. No sentido do quê? Vais dar a primeira atenuante. Aí posso dar outro exemplo. Por exemplo, se a criança está a ver os bonecos e que está a chegar a hora dele ter que ir tomar banho, como fazer com que o seu filho, que está atento a ver a televisão, e deixe de ver os bonecos, que ele está a ver um boneco que ele gosta, para poder ir tomar o banho. Aí podes fazer o seguinte: primeiro, dá a primeira atenuante, avisar: olha, João, tens 30 minutos, daqui a 30 minutos nós vamos tomar banho. Deu o primeiro aviso prévio. O segundo aviso pode ser: daqui a 15 minutos, olha, nós vamos, não é? Vamos tomar banho. Deu o primeiro aviso. O terceiro aviso já é o aviso que é para executar. Ok? Ali, executa, não é? No sentido de que podes baixar o volume da televisão, não é? Ou como podes desligar. Nessa altura, Esse tipo de situações devem ser sempre negociadas? é... Ou nós devemos impor sem ter que pedir, de certa forma, contrapartida por parte deles? não, nesse sentido não é negociar, nesse sentido é prevenir, Ok? não é? Ok? Prevenir antes. Ok? Porque ali tu Percebo? estás a prevenir a primeira vez, a segunda e a terceira executou. E se ele Ok? tiver momentos de birras, não é? Sim, De atirar-se sim. ao chão, de atirar as coisas, bater-se, isso tudo. Claro, ter o cuidado, não é? De pegar a criança no sentido para não ter que bater com a cabeça ao chão ou aleijar-se. Mas ele tem que ter noção que ele vai ter que fazer aquilo que quer, aquilo que pediu. Quem manda em casa ainda são os pais, não é negociável. Diga, Quem manda em casa ainda são os pais, não é negociável. os pais sim, primeiro os pais mandam, né? Mas às vezes a pessoa pode tentar o que? Negociar no bom sentido, não é? Como é que se As, faz esse tipo de negocio? Como é que vocês aconselham os pais que têm este tipo de problemas com determinadas crianças? E hoje cada vez mais vê-se isso na sociedade, porque eu penso, isto é só meu mesmo, é que os pais sim, há uma hiper
há uma hiperproteção das crianças em relação aos pais, e os pais muitas vezes transmitem a eles aquilo que foi a sua vivência, e têm medo que as crianças sofram. Então, as crianças neste momento muitas vezes são transformadas em bibelôs. Portanto, a criança não pode chorar, a criança tem que ter tudo o que quer, a criança não pode ser exposta à dor, a criança não. E isto também faz com que depois, penso eu, este crescimento, este desenvolvimento tenha alguns desvios. Neste tipo de situações, como é que vocês aconselham negociar com as crianças? Eu vou dar, por exemplo, um exemplo prático, não é? Não querer dizer que os avós é que estragam, não é? Os netos, mas vamos ali num exemplo. Por exemplo, os pais chegaram, o neto está com os avós neste momento. Correto. Ele já comeu 3 barras de chocolate. Os pais já disseram que não, chega. E nesse momento, por exemplo, o avô diz não, deixa, não pode chorar, pode dar sim, não faz mal, não é? Interviu o quê? Naquilo que os pais tentaram incutir. O que tem que ter em mente é o quê? É que a criança, não é, tem que ter regras e limites. Porque quem impõe isso somos nós, os adultos. Porque senão, o que acontece? A criança já sabe que se eu tendo esse tipo de comportamento, eu sei que tem alguém, não importa, se é a minha mãe, o meu pai, ou um avô, um tio, que tem alguém que em seguida vai me dar uma compensação. A Vandinha diz que Uma realmente é recompensa. verdade, aqui os nossos seguidores concordam perfeitamente. Dizem que sim, os avós realmente estragam as crianças. Mas aqui uma questão que achei muito pertinente, que é as crianças que fazem birras, pode ser considerado que houve falta de imposição de limites durante a educação? As birras foi falta de limites? Houve alguma promiscuidade por parte dos pais para que depois eles tenham este tipo de comportamento? Ou não tem que ser sempre assim? Não, nem sempre tem que ser assim. Porque às vezes há condições de birras por causa da falta de rotina. Porque tudo começa da rotina. Temos que ter isso em mente. Porque se uma criança não tiver uma rotina bem padronizada, acontece muitas das vezes essas questões de birras também. Olha, vocês têm um termo que eu realmente assino embaixo, mas que às vezes põe-nos entre a espada e a parede. Conversar também é educar. Sim. E o que é que você acha em relação a esse? Esta é uma frase que vocês, os psicólogos, usam muito. Sim. Qual é a importância para si no diálogo entre os pais e a criança? Para mim é muito benéfico. Por quê? Porque através do diálogo, não é? Que nós muitas das vezes também acabamos por conhecer os nossos próprios filhos, não é? Porque muitas das vezes não adianta a pessoa ser muito rígida com a criança, não tentar perceber o porquê que ele teve, não é? Este comportamento, porque às vezes é através dos nossos comportamentos, não é, de ser muito rígidos, não sermos ter aquela cautela de ter um momento de sentar com o filho, não é, de saber o porquê de ter esse tipo de comportamento, porque isso é importante. E às vezes acontece esse tipo de situações. Aqui, a Eduarda Neto diz que o filho até era bastante hiperativo e mudou muito somente com as rotinas. Eu sei porque nós trabalhamos juntos, que você também tem crianças deste fórum, não é? Sim. E o feedback que tem recebido em relação à mudança de comportamento, a introdução das rotinas e mudança de comportamento
verifica-se também nas suas consultas? Muito, muito, realmente. Realmente, primeira coisa que eu peço sempre que há reclamações, eu pergunto logo, pais, como é que está a rotina da criança? O que é feito? E é um dos pontos que eu oriento sempre. Primeiro vamos trabalhar a rotina para depois trabalhar o resto. Porque não adianta eu, por exemplo, em questões de hiperatividade, crianças que têm déficit de atenção, como é que eu vou trabalhar a falta de atenção, concentração dessa criança, se mesmo a rotina dela não está bem padronizada? Porque aqui tem que haver uma coincidência daquilo que você faz durante as consultas da Sim, criança e que nem são diárias, com aquilo que é a certo. atividade dela em casa para não haver, Casa, exatamente, para não haver atitudes sim, diferentes para fins, para o mesmo fim, porque senão não se alcança aquilo que é o desejado. Concorda? certo. Concordo. Eu É, ainda é acho, mesmo. eu ainda acho que nós, antes de começarmos qualquer atividade, deveríamos sim informar os pais daquilo que devem e que não devem fazer em casa para podermos todos alcançar mais rapidamente e da melhor forma o objetivo preconizado. Sim. É, o grande problema, há aqui uma questão, o meu filho é hipermegativo e às vezes faz birra, atira as coisas ao chão, mas quando fala-se com ele, calma e diz que dá a mamar e tal, parece que a coisa fica ultrapassado. Parece que o diálogo neste tipo de situações, Katsuda Cruz, mesmo ultrapassa isso com o diálogo. Eu sei também que você baseia-se muito num livro recentemente que veio ao mercado e que tem servido de Sim. apoio para e seu aconselhamento, aquilo que permita-me chamar-lhe a sua Bíblia de cabeceira Ok. estudantil, e aconselha também Uhum. os pais em Uhum. relação a esse tipo de atitudes. Quer falar um bocado desse livro? Tá bem, eu vou partilhar aqui um bocado. Eu não sei se todos estão a ver. Este é um livro recente, que é do Dr. Vundatonete, não é? Ele é psicólogo clínico também, é psicoterapeuta, já é experiente, não é? Há bastante tempo. E lançou este livro, Educar os Filhos Sem Bater. Eu aconselharia que todos os pais, se pudessem ter, seria muito benéfico. Aqui fala vários pontos, tem a ver com a relação dos pais, não é? Com os seus filhos. Fala também um bocado da questão de separação de famílias, como é que os pais devem agir nesses aspectos. Fala também aqui um bocado da rotina e fala também da questão, fator, fala dos os 8 passos para a adesão à família, que também é muito bom, não é? E um ponto crucial é que ele fala também um bocado das rotinas, o que é que o seu filho pode fazer a partir de que idade, o que é que nós podemos incutir, não é? É pôr cada vez mais os nossos filhos mais autônomos, a partir de que idade? E aqui esse livro também tem. Então ele fala de um todo, não é? Eu E eu aconselharia. prometo que vou ler esse livro também, e é aquele tema que se Uhum. diz: Mamá, já cresci, deixa-me caminhar. Pois. Aqui uma questão, Uhum. mais uma questão da Zodíaco. Boa noite, doutora. Qual é a melhor maneira de impor limites? Se calhar seria sem bater. Impor limites sem bater. Sem bater Dialogando. no sentido, com certeza. Primeiramente, sim, é conversar com seu filho. Primeiro ele tem que estar calmo, acima de tudo. Não adianta conversar sem ele estar calmo. Saber fazer entender, perceber, não é? O porquê que ele tem que fazer, por exemplo, aquilo que a mãe quer. Vou voltar outra vez na questão de tomar banho, que é um dos problemas que às vezes muitos pais têm. Doutora, se o meu filho tiver a ver, ver o boneco que gosta,
não consegue fazer mais nada. É Não capaz do meu chamem. filho ficar 2, 3 horas e não aceita. E eu muitas das vezes sou obrigada a ceder, para ele não ter que fazer birras, não é? Gritar, atirar as coisas ao chão, bater-me. Eu sou obrigada a ceder, não é? Uma coisa é negociar, outra coisa é ceder. O que pode fazer é dizer, por exemplo, a seu filho: filho, tá bem, agora vamos fazer o seguinte. A mamãe já conversou consigo, já disse que está na hora de irmos tomar banho. Quando tomares banho, depois de tomares banho, fazer a tua higiene, ali sim, depois a mamãe deixa ver mais uns minutos do boneco. Aí estamos a fazer o quê? Não estamos a ceder, mas sim negociar. Olha, por causa das rotinas e porque não sei se também neste livro consta, a minha rotina neste horário é chamar a nossa próxima convidada. Por isso, Ok. para não dizerem que eu não tenho rotinas, eu vou deixar Sim. um beijinho grande e um Obrigada, agradecimento doutora. profundo a ti e a tua família por teres dado estes cerca de 35 minutos de conversa amena, amável e, acima de tudo, educativa. Vamos para a rotina, eu despeço-me e volto Tá, tá a ver, próxima. voltamos a ver no final da live. Até já então. Tá bem. Ok. E agora sim vou chamar a nossa próxima convidada, que é a pedopsicóloga Sandra Cruz. Preciso que a Avelina saia. Ok. Muito bem. Obrigado, Avelina. Obrigado por estás aqui. Obrigado por ter estado conosco. Sem mais demora, vou tentar chamar a Sandra. Sandra vai receber um convite meu. Aceita-o, por favor. Pode demorar alguns segundos por causa da net, mas sem sombra de dúvida, não consigo ver a Sandra. Sandra, se estás online, manda-me uma mensagem, por favor. Não te vejo, Sandra. Back office, manda-me de novo o Insta da Sandra, que eu não consigo ver aqui no grupo. Mas realmente esse tipo de conversas não se esgotam, porque agora temos várias perguntas. É melhor negociar ou ceder? Portanto, sem dúvida, o melhor mesmo é negociar, porque quando cedemos uma vez, por aquilo que eu tenho de conhecimento, poderemos ceder várias vezes e a coisa pode complicar-se. Back office, preciso da Sandra. Sandra, se estiver aí, diga-me. Não encontro a Sandra. Muito provavelmente, dentro de alguns minutos, aparecerá. Mande-me uma mensagenzinha. Pois o back-office também diz que está à procura dela. Peçam para ela mandar novamente o Insta. Possa ser que esteja com problemas de net. Aqui outra questão da Vandinha 82. Depois de ralhar ou levar uma palmadinha, chora e não ligo. Pronto. Aqui está. Sandra. Sim. Espero que agora consiga. Estamos à espera que contacte a net. Penso já.
Pronto. Tá. Muito bem. Eu, quando era mais novo, Sandra, o que eu Sim, pensava doutor. é que eu dizia, quando a tecnologia melhorar, nunca mais há essas falhas. E a tecnologia Acredito. melhora e as falhas continuam e muitas vezes deixam-nos constrangidos em relação ao tempo que temos que cumprir. Apercebo-me que há algum problema também de tua parte com a net. Sim, a imagem para de Tá, vez em doutor, quando. peço desculpa. Não, tranquilo. Eu sei que você não trabalha seguramente em nenhuma empresa de internet. Portanto, não tem que se desculpar. Eu tenho que me desculpar perante os nossos seguidores. Vamos então Tá dar bem. início à nossa conversa. E, Ok. antes de mais, agradecer uma vez mais por estar aqui conosco. Desculpem a redundância, mas realmente é Não há sempre um problema. prazer estar deste lado a falar consigo, e o prazer ainda é maior quando eu falo consigo sem máscara. Imagine você. É verdade. A internet permite-nos isso, né? Ao menos. Permite isso. Pronto, Pois é. então a minha pergunta é, para começarmos, qual é a importância da conversa, afinal de contas, Pois é. nas várias vertentes que pode ter? Pois é. A conversa, na verdade, é uma ferramenta importantíssima no estabelecimento das relações interpessoais. Como seres sociais, a conversa vai ser importante na família e, obviamente, no meio social. A conversa também vai ser fundamental para a formação da própria personalidade, para, digamos, a criação de laços, quer laços com os nossos mais próximos ou entes queridos, pais, irmãos, quer na relação com os professores, colegas de escola, quer na relação com o superior hierárquico, no caso já da vertente profissional, quer com os pares ou com os colegas de trabalho, quer conosco mesmo, né? Porque a conversa também é dialogar conosco mesmos, é dialogar com o meio, com o mundo em que nós estamos inseridos. Portanto, digamos, é inevitável, é impossível vivermos ou convivermos sem passarmos pelo diálogo ou pela conversa. Claro que ela tem várias vertentes, há uma Até, conversa formal, uma conversa informal. Todos esses aspectos já vão diferir, digamos, do contexto, né, em que a gente pretende até ou no está a contexto conversar. pedagógico, até no contexto pedagógico isso é muito importante, não é? Com certeza, com certeza. Por acaso, eu trago aqui um livro. Ótimo, boa. Pois é, o livro é de João Costa. Não conseguimos ver. Isso. Boa, boa, boa. João Costa, Sim. Ok, obrigado, obrigado. motricista, não é? E ele fala e diz aqui um olhar para a criança, psicomotricidade relacional. E ele traz aqui um aspecto, diz aqui, as raízes da linguagem, antes da palavra, passam inevitavelmente pelo corpo e pelo jogo da mãe com o bebê ou com o seu filho. Naturalmente, estamos a falar aqui da importância do diálogo, da conversa, já desde o ventre, ou seja, esta questão esqueci-me agora o termo, Psicomotricista. obstetras, que os Obstetra. obstetras recomendam, né? A Sim. conversa da Cante para o mãe com bebê, o fale com bebê. seu filho. Exatamente, exatamente. A criança, embora não assimile ainda, mas, digamos, as primeiras reações neurológicas já vão, digamos, ir habituando-se à voz da mãe, o que facilita muitas vezes esta relação da mãe com o bebê após o nascimento. Queria aproveitar aqui um gancho do que a doutora Avelina referiu, não é? Que nessa questão da relação do bebê com a mãe, ou seja, é um processo de mútuo conhecimento. Tanto a mãe vai conhecer o seu filho, do mesmo jeito que o filho vai conhecer a sua mãe. E o diálogo
vai ser digamos, o elo de ligação entre eles. Porque primeiro a criança começa a estabelecer relações com os mais próximos, mãe e pai, né, nessa primeira infância. Depois começa a estabelecer relações com o meio social, a partir do jardim de infância ou da creche, com as tias da creche, com os colegas da creche. Depois, quando ele vai para a escola, a partir dos 5, 6 anos, ele alarga esse campo de estabelecimento de relações com o professor, com os colegas, com os pais dos colegas, não é? E assim sucessivamente, ou seja, depois na vida adulta, com os seus colegas, com o seu superior hierárquico e por aí afora. A conversa não é mais do que troca de ideias, né? Falar é trocar ideias, é comunicar-se, é nos conhecermos, é darmos-nos a conhecer, não é pela conversa que nos damos a conhecer, é pela conversa que resolvemos os nossos problemas, os nossos conflitos, quer sejam conflitos internos, quer sejam conflitos externos. A conversa também nos ajuda a fazer interrogações, a desenvolver o tal raciocínio crítico, o tal raciocínio lógico, a desenvolver as nossas relações sociais, ou seja, a socializarmos-nos, a trocar experiências, a aprender, a organizar, a exprimir os nossos pensamentos, as nossas ideias. Tudo isso passa pela conversa. E obviamente, pedagogicamente falando, é uma das ferramentas também essenciais para o professor. Tanto para levar o aluno, no caso vou utilizar aqui o termo aluno ligado às idades ou aos níveis mais, aos níveis básicos, né? Ao primeiro, segundo, terceiro nível, tanto para o aluno conhecer-se a si mesmo, tanto para o aluno conhecer os seus colegas, olhar para si, como é que eu sou como colega, como é que o colega fala. Muitas vezes eles admiram a forma como o colega organiza o seu pensamento para exprimir e fazer-se entender perante as questões ou os pontos de debate que o professor vai colocar em pauta, né, durante a aula. Tudo isso passa pela conversa, porque uma aula não é mais do que trocar ideias ou trocar informações entre o professor e estudantes. Por isso é que o processo é ensino-aprendizagem. Ou seja, o professor ensina, mas ao mesmo tempo aprende com os alunos. E é natural que tudo isso passa pelo diálogo. Temos aqui uma questão. Sim, doutor. Quando a conversa já não funciona, num determinado contexto, a palmatória pode ser uma alternativa? Sim, mas ali podíamos estar a ser, digamos, julgados pelo fato de trazermos aqui à tona a questão da palmatória. A própria Bíblia diz que não educamos o filho só com beijinhos, né? Educamos também com a vara. Mas a vara no momento certo e depois de tentarmos todas as outras possibilidades. E como a doutora que me antecedeu falou, é um ponto que ela tocou bastante, a questão da rotina. Quando, no começo da conversa, eu disse que esta relação mãe e bebê, esse começo de diálogo, essa aprendizagem para o diálogo, esse cultivo do hábito para o diálogo, que deve começar logo desde o período de gestação, vai automaticamente estabelecer uma rotina. Por isso é que muitas vezes, quando nós tiramos a criança do seu meio, né, quando ele vai passar um fim de semana em casa de alguém, por exemplo, ele tem algumas dificuldades. Por quê? Porque ele sai da sua rotina. Para chegarmos a este ponto, e recomendo aqui o conselho da doutora Avelina, não é? Vamos primeiro estabelecer rotinas, vamos primeiro verificar, avaliar quais são as rotinas da criança. Por que ele não, digamos, não se adapta a esta situação para que a gente chegue à palmada? Então, várias questões devem ser colocadas antes de utilizarmos a palmatória como recurso.
Pode ser, é óbvio. Todos nós crescemos levando uma palmada ou outra de vez em quando. Mas é preciso antes explicar à criança, conversar com a criança, perguntar por que que tu fizeste isso? A mamãe já não conversou contigo sobre este assunto. Por que que o menino repetiu? E aí sim, muitas vezes podemos recorrer à palmatória ou a uma palmada. Mas eu ainda ou a assim chantagens de coisas que eles provavelmente gostem muito. Podemos. Alberto Bandura é um psicopedagogo que fala do castigo e do estímulo. Ou seja, quando ele merece, nós devemos incentivá-lo, devemos dar um estímulo. E quando ele falha, também podemos castigá-lo. Esse castigo vai diferir. Podemos tirar alguma coisa que a criança goste, podemos apenas dialogar, tudo vai depender, na verdade, também da própria criança, porque cada um de nós, apesar de sermos criança e estarmos em desenvolvimento, já vamos fazendo ou vamos mostrando aquilo que é a nossa personalidade, não é? E cabe aos pais, cabe aos professores, antes de tomar o castigo como medida, olhar para aquilo que é a personalidade da criança, porque cabe a nós compreendermos primeiro a criança para que a criança nos possa compreender, porque afinal de contas somos os racionais, né? Então precisamos antes de fazer o nosso papel como pais ou como professores para depois impor alguma coisa à criança. Ou seja, primeiro temos que nos fazer compreender e muitas vezes não precisamos de recorrer à palmada. Em termos pedagógicos, como é que vocês lidam com essas crianças que são mais difíceis de se fazerem compreender? Pois é, não existe aqui uma fórmula mágica. Cada criança é uma criança, cada contexto é um contexto. A tarefa mais difícil que o pai tem é conhecer a criança. E o pai vai conhecer a criança também pelos pais. Por isso é que a escola não educa sozinha, não é? Existe uma interação frequente, constante, entre a família e a escola. Então, chamando os pais para conhecer melhor a criança, podemos compreender melhor a criança e trabalhando em conjunto, ou seja, a família e a escola, podemos encontrar mecanismos para ajudar esta criança a compreender qual é o seu papel na escola, porque muitas vezes a criança vai para a escola com fome, muitas vezes a criança não vê muito bem, tem problemas de visão, algumas vezes a criança tem problemas auditivos e isso, digamos, roubam a atenção da criança para a assimilação das matérias e nós podemos tomá-la apenas como preguiçosa ou como uma criança desatenta, mas ela pode estar a passar por outras situações, por exemplo, conflitos dos pais no lar, ou seja, uma série de questões devem ser feitas, devem ser levantadas, devemos ter em conta vários aspectos para, digamos, tudo isso para identificar o problema e só depois, então, traçar mecanismos de atuação. É um processo, na verdade. Poderão voltar a ver e ouvir esta conversa na nossa página do YouTube. Eduarda Neto pergunta agora, turmas com 40 alunos, será que isto é o professor educa ou transmite somente o conhecimento? Eu creio que o professor educa também, porque nós, no plano da aula, ao planificarmos uma aula, traçamos sempre dois objetivos. Temos o objetivo instrutivo e temos o objetivo educativo. Vou citar um exemplo. Quando a criança conversa muito, é muito conversadora na sala de aula e o professor pede ao aluno para parar de conversar, muda de lugar, muitas vezes ele se senta atrás, o que às vezes facilita que ela converse mais, passo a criança para frente, dou um exercício, chamo ou mando para o quadro, estou a educar. Por isso é que os professores da iniciação ou das primeiras classes, primeira e segunda classe, vão trabalhar muito com jogos.
formar grupos, pôr as crianças a trabalhar em equipas, aulas mais interativas, aulas mais práticas. São métodos que o professor vai utilizar e que vão, digamos, aos poucos ir enquadrando. Eu até gosto de utilizar o termo formatando, porque todos nós, no fundo, somos formatados no meio, na cultura, no contexto em que nos encontramos, vão formatando a criança, ou seja, vão cultivando na criança determinados hábitos. Ela aprende a estar na escola, ela aprende a conviver, ela aprende a interagir com os outros. Por isso eu posso afirmar, independentemente do número de alunos numa sala de aula, ainda assim consegue-se cumprir, sim, este objetivo que é educar. Vandinha 82 põe outra questão. No cantinho de pensamento deve explicar à criança para que serve e a partir de que idade deve fazê-lo? Desde que a criança começa a falar. Aliás, muito antes, nós vemos as crianças que muitas vezes só dizem papai e mamãe, mas se a gente disser, filho, traz aquela garrafa, ele vai buscar a garrafa. Quando ele quer água, não é? Ele pega na mão do adulto e leva o adulto até a geleira ou até ao bebedouro, ao sítio onde ele sabe que tem água. Ele está a se comunicar. Por isso, nós também podemos falar, aliás, é fundamental que nós tracemos esse diálogo com a criança. Claro que, em função da idade, vamos escolher melhor as palavras para que ela nos possa entender, vamos repetir algumas vezes para que ela assimile. Porque quando a gente diz dá para um bebê de 6 meses, ele se tiver alguma coisa na mão, ele vai dar. Quando nós dizemos tchau, tchau, ele vai fazer o adeus. Ele está a se comunicar. Então, exatamente, o diálogo é permanente, é contínuo, é frequente. Não existe uma idade para dizer eu tenho que começar a partir daqui. Não, começa desde a altura em que ele está no ventre. Por isso, os obstetras recomendam que esse diálogo comece antes, exatamente para que se cultive um hábito. Né? Então, e este hábito nós levamos para a vida toda. Corrobora comigo que, com a seguinte frase, o diálogo é a principal ferramenta do professor. Com certeza, assina embaixo, assina embaixo. E como eu disse há bocado, o processo é de ensino e aprendizagem. O próprio professor também aprende a dialogar, porque cada ano letivo nós recebemos turmas diferentes. Ou seja, cada ano letivo eu cruzo com um grupo novo de indivíduos. Eu preciso aprender a me comunicar com cada aluno, com cada turma, com cada nível de escolaridade, com cada pai, porque nós interagimos também com os pais dessas crianças. Ou seja, é um aprendizado constante, quer para o professor, quer para os próprios alunos. E vou dar um exemplo. Aos alunos da 5ª e 6ª classe, que vou dizer num contexto não de monodocência, em que o professor leciona todas as disciplinas, por isso vou saltar para a 8ª, 9ª e 10ª classe, que o aluno tem várias disciplinas, vários professores, ele precisa de aprender a se comunicar com cada professor. Porque cada professor tem o seu método, cada disciplina é uma disciplina, e todos esses aspectos vão deixar a sua marca naquilo que é a personalidade do indivíduo. E por isso, muitas vezes, nós conseguimos distinguir, digamos, uma criança que vai para a escola de uma criança que não frequentou a escola. Conseguimos perceber numa conversa com alguém qual a educação que este indivíduo recebeu dos seus pais e qual a educação ele recebeu do meio em que está inserido, do bairro, da escola, da comunidade, do seu grupo de amigos, do seu grupo de desporto e até do seu grupo do WhatsApp e das redes sociais. Nós conseguimos ter uma ideia como é que nós vamos formar os nossos grupos. Vamos buscar exatamente aqueles aspectos com que nos identificamos. Por isso... Vou-lhe pôr uma questão que me preocupa bastante.
Exato. Se nós não tivermos ano letivo agora, Sim. vamos ter um sistema de bola de neve. Quer dizer, os meninos que farão 5 anos para o próximo ano não terão vagas para entrar para a escola. O que é que você tem a dizer sobre isso? Pois é, o nosso contexto, refiro-me ao contexto Angola, é particular. Por norma, nesse período deviam ser acauteladas algumas questões, como a construção de mais salas de aula. Nem que fossem, digamos, salas provisórias. Para mim seria, digamos, a solução mais viável. No caso de não haver, digamos, uma das alternativas pode ser aumentar o número de crianças em cada sala de aulas. Agora, ficarem fora do sistema de ensino, isso até pode-se considerar um crime, né? Porque nós sabemos que a escola, digamos, é uma forma de também, não só de educarmos, mas de melhorarmos as condições de vida das próprias pessoas, das famílias. Logo, tirar a possibilidade de alguém entrar para a escola acaba sendo um crime. Por isso, eu creio que vamos continuar a trabalhar, esse é um apelo também que eu faço, no sentido de encontrarmos outras soluções, vamos todos ceder, no caso, nós, os professores, que muitas vezes reclamamos por causa do número excessivo de alunos em salas de aula. Aos pais, eu peço que compreendam que muitas vezes algumas salas que forem formadas não terão as melhores condições, mas ainda assim é melhor ter alguma coisa que não ter nada. Exatamente. Isabel Paulo faz aqui uma questão, e é a última. Existem várias crianças insurretas, como o caso daquelas com comportamento terrível na sala de aulas, com os colegas, desobedecem, etc, etc. Passam do limite inclusive. Como é que vocês, professores, gerem esses casos? Tem 20 segundos. Na escola, o professor também tem a liberdade de aplicar alguns castigos. Mesmo sem bater, o professor também tem a sua forma de punir ou penalizar esse castigo. Obviamente, não vai ao intervalo. Não vai ao intervalo, vai fazer 10 cópias, por exemplo, vai ter que ler até a página X. São pequenos castigos que o professor, são pequenos métodos que o professor pode encontrar para ir, digamos, moldando este aluno que apresenta um comportamento irrequieto. Uma outra estratégia é fazê-lo perguntas constantes. Não dar tempo para ele distrair-se com outras coisas. Estar sempre atento a ele. Fulano, o que é que tu achas? O que é que o teu colega disse? Pedir que ele repita aquilo que o colega disse. E isso vai obrigar a que ele fique mais atento. Pode ajudar. Pode ajudar, sentar-se à frente, não sentar ao lado das janelas, etc. Exatamente. Castigo mesmo, Sandra. Eu ter que me despedir de si. Ok, doutor. Ter que agradecer uma vez mais por ter estado aqui conosco. Queria felicitá-la pelos esses ensinamentos que deixou cá ficar e ficarão marcados para sempre na nossa página do YouTube. Muito obrigada. Estou convicto que estaremos juntos em outras oportunidades. Eu sei que agora que você é mulher dos 1000 ofícios, portanto, quiçá estaremos juntos um dia desses, sem ser numa live ou numa live diferente que não seja relacionada das áreas de saúde. Da educação. Beijinho não há grande, bem-aja. Estou sempre disponível. Obrigado, doutor. Obrigado. Não tem de quê, doutor. Muito obrigada a mim pela oportunidade. Obrigado a todos vocês. Uma vez mais, queria agradecer-vos por estarem juntos conosco mais este final de sábado. Não se esqueçam que às 19 começou precisamente a coisa de 30 segundos. Espero que agora dê. Portanto, educar não é fácil, educar é uma tarefa
como nós todos sabemos, extremamente complicada. Educar, ter percepções completamente diferentes umas dos outros. Avelina, já conseguimos ver-te, ouves-me bem? Um bocado, tem aqui alguns ruídos. Estás um bocado desfocada, não conseguimos ver-te. Sim, agora, perfeito. Agora, Perfeito, perfeito. agora, Só precisa tá? parar a câmara, perfeitíssimo. Perfeito. Tá? Acho que também os nossos seguidores conseguem ouvir-te e ver-te perfeitamente. Pronto. Vamos lá então começar a nossa conversa e antes de mais agradecer-te pela disponibilidade, estás aqui conosco nesse final de sábado, devia Obrigada. estar com a tua família, mas realmente era um tema que nós precisávamos de alguém com a Uhum. experiência que tu tens para poder partilhar com os nossos seguidores, com os amigos da Piandra e depois posteriormente poderem ver isso no nosso nas nossas páginas do Facebook e não só. Quem não conseguir ver hoje poderá ter acesso ao Facebook e ao YouTube, onde estará gravado esta e outras lives que já decorreram aqui. Então, Avelina, neste momento, com este problema todo do Covid e a pandemia, abre, não abre, fecha, não fecha, a Europa tornou a fechar algumas escolas porque apareceram novos casos. Não é propriamente disso que vamos falar, mas era uma breve introdução para te poder perguntar. Esta questão de rotinas nas crianças que estão em casa, sem aulas presenciais, que realmente houve uma mudança drástica daquilo que elas, da vida cotidiana delas, não é? Saíam de manhã, iam para a escola, umas depois voltavam para aulas de apoio ou não, mas isto tudo há mais ou menos 6 meses que mudou. Em casa, devem ter um horário igual ou podem estar a fazer cada um o seu horário sem regras, pois não têm o compromisso de terem que levantar cedo e aproveitarem para recarregar baterias, embora eu acho que já foi tempo a mais, para quando houver aulas presenciais efetivamente, eles estarem preparados. Tu, como psicóloga clínica e essencialmente a nível de pediatria, o que é que achas em relação a isso de rotinas? Boa noite a todos, né? E obrigado pelo convite, Dr. Leite. Atendendo à situação que nós estamos a viver neste momento, eu diria que, claro, não vamos, os pais não conseguem manter a mesma rotina, mas eu aconselho que tentassem manter, porque a qualquer momento nós vamos voltar, não é, à vida normal, sem estar nesta situação da pandemia. E é como tudo. Se a criança não tiver uma rotina diária, torna-se uma criança desorganizada, não é? Isto em que causa algumas instabilidades a nível de stress, de irritabilidade da criança. Então, a rotina é a base de tudo. Nós sem a rotina, a criança tem que ter o seu tempo de espaço, de tempo, de reorganizar, não é? Então, é importante, sim, senhora, manter esta rotina. E eu aconselho sempre, porque muitas das vezes eu posso dar aqui em casos de prática, tenho recebido situações sobre isso. A doutora, não consigo trabalhar com o meu filho nesta fase, não sei como trabalhar a rotina com o meu filho. É, Não consigo. Avelina, peço desculpa interromper, mas os nossos seguidores reclamam que a voz não se ouve bem, para ver se encostas melhor o micro. Agora, Muito melhor, muito melhor. Penso que sim, mas vou tá? esperar o feedback deles. Agora, Vamos esperar um bocadinho, que há sempre um atraso na comunicação, mas penso que sim, uhum. que melhorou. Pois não, estavas a dizer que é difícil manter isso, Sim, mas como vamos recomeçar dentro em breve, não sabemos é bem importante, quando. porque sim, sim, a rotina é importante, né, para uma vida diária, porque isso serve para todo, tanto criança como adulto.
não é? Temos que ter uma rotina, saber o que é que vamos fazer. E é importante, não é? Os pais sabem, desde a hora que a criança acorda até a hora que a criança dorme, não é? E às vezes perguntam, doutora, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Não sei como fazer a rotina do meu filho neste momento. Eu digo, primeira coisa, na rotina nós temos que ter em conta, né? Algumas dicas primordiais, como por exemplo, o que é que fazer, como fazer a rotina. Eu vou dar aqui um exemplo mais ou menos, né, de um quadro que eu tentei. Eu não sei se conseguem ver Mal. mais ou menos esse quadro. Mas Mal. pode ser explicativo, sim, de forma Pronto. resumida. Aqui, de uma forma resumida, eu fiz um quadro de rotina. Por exemplo, pode fazer o seguinte: quadro de rotina do João, não é? Pode tentar fazer de 2 em 2 horas. O que é que vai fazer? Desde a hora que ele acorda, por exemplo, fazer um exemplo, quadro de rotina de 2 em 2 horas, não é? Se o seu filho acorda às 8 horas, por exemplo, às 8, o que é que ele faz? Logo que acorda, não é? Mostrar ali, por exemplo, trabalhar em questões de imagens, para ser mais fácil. Ele acorda, depois em seguida, o que é que faz? Lavar os dentes, por exemplo. Põe ali uma imagem de uma criança a lavar os dentes, em seguida, o que é que faz? Vai comer, fazer a mesma, pôr uma imagem. Depois, tem meia hora que vai ver os bonecos. Ok. Das 10 às 12, por exemplo, o que é que ele vai fazer? Assim sucessivamente. Quer dizer, ele tentar manter esta rotina diariamente. E é claro, Responsabilizá-lo e acabamos por responsabilizá-lo também pelos seus atos, não é? certo, certo. E depois ali não só, também, claro que também tem que ser um bocado flexível, não é? Flexível no sentido de ser o quê? Ter uma rotina também prazerosa. Tem Ok? que ter também momentos de lazer, não é? Tem que ter o momento dele saber quais são as horas certas para a alimentação, não é? Que isso vamos dizer pequeno almoço, o almoço, o jantar, as horas de momentos de fazer as atividades, neste caso escolar, não é? Ter um momento certo, um lugar adequado para tal, que ele já sabe, por exemplo, às 15 horas eu sei que é o horário que eu tenho que sentar para poder fazer as atividades, não é? Tem que ter um momento também de ajudar, né? De ter as rotinas de casa, de ajudar a casa. Se for no caso de uma criança, vamos lá falar, uma criança pequena, não é, daí dos 5 anos, pode incentivar, como incentivar a ajudar em atividades domésticas. Pode, por exemplo, pegar a nível de cozinha, não é? É uma forma também de incentivar a criança nesta área. Se for um adulto ou um adolescente, por exemplo, aí o que é que pode fazer? Pegar, incutir algumas tarefas. Que tipo de tarefa? Por exemplo, quando acorda, já pode, uma criança de 6 anos, já pode, por exemplo, começar a arrumar a sua própria cama, não é? Com a supervisão de um adulto, É preciso não é? é preciso mantê-los ocupados também para que o tempo Sim, passe de forma faz, organizada. certo, certo. Aqui, depois é É, uma dúvida, sabe, eu li alguns livros e continuo a ler, porque eu tenho dois malandros, e realmente sempre que leio fico cada vez mais confuso. Mas ok, parece que agora há um consenso em relação ao que era no meu passado, no meu tempo, sim, não é? Em relação a este tempo, a esta forma de educar. O não cumprimento disso, vocês psicólogos, o que é que acham? O diálogo ou repreensão de forma física? o diálogo. Há um termo que se diz uma palmadazinha não faz mal nenhum. O que é que vocês acham em relação a isso?
prontos, como tudo, né? Não há sempre alguma exceção. Por mais que a pessoa tente conversar, às vezes acontece, não é? Em questões de dar uma palmada, não é? Isso acontece. Agora, o importante é, uma coisa é ser rígido, outra coisa é ser agressivo. Qual é Aí a sim diferença? é que, pronto, ser rígido, vamos dar um exemplo. Um exemplo prático, né? Do dia a dia. Ser rígido é naquele sentido que a pessoa ser firme naquilo que muitas das vezes impõe. Por exemplo, o João, vou dar o exemplo, né? O João pegou, atirou os lápis ao chão, não é? Tu chamas, João, apanha os lápis, põe em cima da mesa. Não, com uma voz plena. Agora, o que é que tu vais fazer? Ser mais, uma voz mais audível. João, põe os lápis, apanha os lápis e põe os lápis em cima da mesa. Ali foi o quê? Um bocadinho mais Ríspido. brusco, né? Mais ríspido dele. Não é nesse sentido. Agora, agressivo é no sentido de que mal a criança teve essa atitude, pegar e bater logo, sem conversar. Não é? Atirou-se, pegou, atirou as coisas no chão, pegar, levantar a criança, por exemplo, puxar a orelha, não é? Dar uma palmada logo, bater logo com chinelo no rabo da criança. Quer dizer, até chegar à parte agressividade, Sim, existem outros, tem que ter o diálogo. Sim, tem outros métodos. há outros Principalmente o métodos. diálogo. Sim, e aí pode fazer o quê? Atenuar a criança. No sentido de quê? Vais dar a primeira atenuante. Aí posso dar outro exemplo. Por exemplo, se a criança está a ver os bonecos e que está a chegar a hora dele ter que ir tomar banho, como fazer com que o seu filho, que está atento a ver a televisão, e deixe de ver os bonecos, que ele está a ver um boneco que ele gosta, para poder ir tomar o banho. Aí podes fazer o seguinte: primeiro, dá a primeira atenuante, avisar: olha, João, tens 30 minutos, daqui a 30 minutos nós vamos tomar banho. Deu o primeiro aviso prévio. O segundo aviso pode ser: daqui a 15 minutos, olha, nós vamos, não é? Vamos tomar banho. Deu o primeiro aviso. O terceiro aviso já é o aviso que é para executar. Ok? Ali, executa, não é? No sentido de que podes baixar o volume da televisão, não é? Ou como podes desligar. Nessa altura, Esse tipo de situações devem ser sempre negociadas? Ou nós devemos impor sem ter que pedir, de certa forma, contrapartida por parte deles? não, nesse sentido não é negociar, nesse sentido é prevenir, Ok? não é? Ok? Prevenir antes. Ok? Porque ali Percebo? estás a prevenir a primeira vez, a segunda e a terceira executou. E se ele Ok? tiver momentos de birras, não é? Sim, De atirar-se sim. ao chão, de atirar as coisas, bater-se, isso tudo. Claro, ter o cuidado, não é? De pegar a criança no sentido para não ter que bater com a cabeça ao chão ou aleijar-se. Mas ele tem que ter noção que ele vai ter que fazer aquilo que quer, aquilo que pediu. Quem manda em casa ainda são os pais, não é negociável. Diga, Quem manda em casa ainda são os pais, não é negociável. os pais sim, primeiro os pais mandam, né? Mas às vezes a pessoa pode tentar o que? Negociar no bom sentido, não é? Como é que se As, faz esse tipo de negocio? Como é que vocês aconselham os pais que têm este tipo de problemas com determinadas crianças
e hoje cada vez Uhum. mais vê-se isso na sociedade, porque eu penso, Ok. isto é só meu mesmo, é que os pais Sim. há uma hiperproteção das crianças em relação aos pais, e os pais muitas Uhum. vezes transmitem a eles aquilo que foi a sua vivência, e têm medo que as crianças sofram. Então, as crianças neste momento muitas vezes são transformadas em bibelôs. Portanto, a criança não pode chorar, a criança tem que ter tudo o que quer, a criança não pode ser exposta à Uhum. dor, a criança não. E isto também faz com que depois, penso eu, este Uhum. crescimento, este desenvolvimento tenha alguns desvios. Neste tipo de situações, como é que vocês aconselham negociar com as crianças? Eu vou dar, por exemplo, um exemplo prático, não é? Não querer dizer que os avós é que estragam, não é? Os netos, mas vamos ali num exemplo. Por exemplo, os pais chegaram, o neto está com os avós neste momento. Ele Correto. já comeu 3 barras de chocolate. Os pais já disseram que não, chega. E nesse momento, por exemplo, o avô diz não, deixa, não pode chorar, pode dar sim, não faz mal, não é? Interviu o quê? Naquilo que os pais tentaram incutir. O que tem que ter em mente é o quê? É que a criança, não é, tem que ter regras e limites. Porque quem impõe isso somos nós os adultos. Porque senão o que é que acontece? A criança já sabe que se eu tendo esse tipo de comportamento, eu sei que tem alguém, não importa se é a minha mãe, o meu pai, ou um avô, um tio, que tem alguém que em seguida vai me dar uma compensação, A Vandinha diz que uma realmente é recompensa. verdade, aqui os nossos seguidores concordam perfeitamente. Dizem que sim, os avós realmente estragam as crianças. Mas aqui uma questão Uhum. que achei muito pertinente, que é as crianças que fazem birras, pode ser considerado que houve falta de imposição de limites durante a educação? As birras foi falta Uhum. de limites? Houve alguma promiscuidade por parte dos pais para que depois eles tenham este tipo de comportamento? Ou não tem que ser sempre É, assim? não, nem sempre tem que ser assim. Porque às vezes há condições de birras por causa da falta de rotina. Porque tudo começa da rotina. Temos que ter isso em mente. Porque se uma criança não tiver uma rotina bem padronizada, acontece muitas das vezes essas questões de birras também. Olha, vocês têm um termo que eu realmente assino embaixo, mas que às vezes Uhum. põe-nos entre a espada e a parede. Conversar também é educar. Sim, E o que é que você acha em relação a esse? Esta é uma frase que vocês, os psicólogos, usam muito. sim. É o que eu Qual é a digo. importância Conversar para si no diálogo entre os pais e a criança? para mim é muito benéfico, por quê? Porque através do diálogo, não é? Que nós muitas das vezes também acabamos por conhecer os nossos próprios filhos, não é? Porque muitas das vezes não adianta a pessoa ser muito rígida com a criança, não tentar perceber o porquê que ele teve, não é? Este comportamento, porque às vezes é através dos nossos comportamentos, não é, de ser muito rígidos, não sermos ter aquela cautela de ter um momento de sentar com o filho, não é? De saber o porquê de ter esse tipo de comportamento, porque isso é importante. E às vezes acontece esse tipo de situações. Aqui, a Eduarda Neto diz que Uhum. o filho até era bastante hiperativo Ok. e mudou muito somente com as rotinas. Eu Sim. sei porque nós trabalhamos juntos, que você também tem crianças Uhum. deste fórum,
não é? Sim, sim, E, sim. e o feedback que tem recebido em relação à mudança de comportamento, a introdução das Do rotinas e comportamento. mudança de Uhum. comportamento, verifica-se também nas suas consultas? Muito, muito, realmente. Realmente, primeira coisa que eu peço, sempre que há reclamações, eu pergunto logo, pais, como é que está a rotina da criança? O que é feito? E é um dos pontos que eu oriento sempre. Primeiro vamos trabalhar a rotina para depois trabalhar o resto. Porque não adianta eu, por exemplo, em questões de hiperatividade, crianças que têm déficit de atenção, como é que eu vou trabalhar a falta de atenção, concentração dessa criança, se mesmo a rotina dela não está bem padronizada? Porque aqui tem que haver uma coincidência daquilo que você faz durante as consultas da Sim, criança e que nem são diárias, com aquilo que é a certo. atividade dela em casa para não haver, Casa, exatamente, para não haver atitudes sim, diferentes para fins, para o mesmo fim, porque senão não se alcança aquilo que é o desejado. Concorda? certo. Concordo. Eu É, ainda é acho, mesmo. eu ainda acho que nós, antes de começarmos qualquer atividade, deveríamos sim informar os pais daquilo que devem e que não devem fazer em casa para podermos todos alcançar mais rapidamente e da melhor forma o objetivo preconizado. Sim. É, o grande problema, há aqui uma questão, o meu filho é hipermegativo e às vezes faz birra, atira as coisas ao chão, mas quando fala-se com ele, calma e diz que dá a mamar e tal, parece que a coisa fica ultrapassado. Parece que o diálogo neste tipo de situações, Katsuda Cruz, mesmo ultrapassa isso com o diálogo. Eu sei também que você baseia-se muito num livro recentemente que veio ao mercado e que tem servido de Sim. apoio para algum e seu aconselhamento, aquilo que permita-me chamar-lhe a sua Bíblia de cabeceira Ok. estudantil, e aconselha também Uhum. os pais em Uhum. relação a esse tipo de atitudes. Quer falar um bocado desse livro? Tá bem, eu vou partilhar aqui um bocado. Eu não sei se todos estão a ver. Este é um livro recente, que é do Dr. Vundatonete, não é? Ele é psicólogo clínico também, é psicoterapeuta, já é experiente, não é? Há bastante tempo. E lançou este livro, Educar os Filhos Sem Bater. Eu aconselharia que todos os pais, se pudessem ter, seria muito benéfico. Aqui fala vários pontos, tem a ver com a relação dos pais, não é? Com os seus filhos. Fala também um bocado da questão de separação de famílias, como é que os pais devem agir nesses aspectos. Fala também aqui um bocado da rotina e fala também da questão, fator, fala dos os 8 passos para a adesão à família, que também é muito bom, não é? E um ponto crucial é que ele fala também um bocado das rotinas, o que é que o seu filho pode fazer a partir de que idade, o que é que nós podemos incutir, não é? Por cada vez mais os nossos filhos mais autônomos, a partir de que idade? E aqui esse livro também tem. Então ele fala de um todo, não é? Eu E eu aconselharia. prometo que vou ler esse livro também, e é aquele tema que se diz: Mamá, já cresci, deixa-me caminhar. Pois. Aqui uma questão, Uhum. mais uma questão da Zodíaco. Boa noite, doutora. Qual é a melhor maneira de impor limites? Se calhar seria sem bater. Impor limites sem bater. Sem bater Dialogando. no sentido, com certeza. Primeiramente, sim, é conversar com seu filho. Primeiro ele tem que estar calmo, acima de tudo. Não adianta conversar sem ele estar calmo. Saber fazer entender, perceber, não é? O porquê que ele tem que fazer, por exemplo, aquilo que a mãe quer. Vou voltar outra vez na questão de tomar banho.
que é um dos problemas que às vezes muitos pais têm. Doutora, se o meu filho tiver a ver, ver o boneco que gosta, não consegue fazer mais nada. É Não capaz do meu chamem. filho ficar 2, 3 horas e não aceita. E eu muitas das vezes sou obrigada a ceder, para ele não ter que fazer birras, não é? Gritar, atirar as coisas ao chão, bater-me. Eu sou obrigada a ceder, não é? Uma coisa é negociar, outra coisa é ceder. O que pode fazer é dizer, por exemplo, a seu filho: filho, tá bem, agora vamos fazer o seguinte. A mamãe já conversou consigo, já disse que está na hora de irmos tomar banho. Quando tomares banho, depois de tomares banho, fazer a tua higiene, ali sim, depois a mamãe deixa ver mais uns minutos do boneco. Aí estamos a fazer o quê? Não estamos a ceder, mas sim negociar. Olha, por causa das rotinas e porque não sei se também neste livro consta, a minha rotina neste horário é chamar a nossa próxima convidada. Por isso, Ok. para não dizerem que eu não tenho rotinas, eu vou deixar um beijinho grande e um agradecimento profundo a ti e a tua família por teres dado estes cerca de 35 minutos de conversa amena, amável e, acima de tudo, educativa. Vamos para a rotina, eu despeço-me e volto a ver, voltamos a ver no final da live. Até já então. E agora sim vou chamar a nossa próxima convidada, que é a pedopsicóloga Sandra Cruz. Preciso que a Avelina saia. Ok. Muito bem. Obrigado, Avelina. Obrigado por estás aqui. Obrigado por ter estado conosco. Sem mais demora, vou tentar chamar a Sandra. Sandra vai receber um convite meu. Aceita-o, por favor. Pode demorar alguns segundos por causa da net, mas, sem sombra de dúvida, não consigo ver a Sandra. Sandra, se estás online, manda-me uma mensagem, por favor. Não te vejo, Sandra. Back office, manda-me de novo o Insta da Sandra, que eu não consigo ver aqui no grupo. Mas realmente esse tipo de conversas não se esgotam, porque agora temos várias perguntas. É melhor negociar ou ceder? Portanto, sem dúvida, o melhor mesmo é negociar, porque quando cedemos uma vez, por aquilo que eu tenho de conhecimento, poderemos ceder várias vezes e a coisa pode complicar-se. Back office, preciso da Sandra. Sandra, se estiver aí, diga-me. Não encontro a Sandra. Muito provavelmente, dentro de alguns minutos, aparecerá. Mande-me uma mensagenzinha. Pois o back-office também diz que está à procura dela. Peçam para ela mandar novamente o Insta. Possa ser que esteja com problemas de net. Aqui outra questão da Vandinha 82. Depois de ralhar ou levar uma palmadinha, chora e não ligo. Pronto. Aqui está. Sandra. Sim. Espero que agora consiga.
Estamos à espera que contacte a net. Penso já. Pronto. Tá. Muito bem. Eu, quando era mais novo, Sandra, o que eu Sim, pensava doutor. é que eu dizia, quando a tecnologia melhorar, nunca mais há essas falhas. E a tecnologia Acredito. melhora e as falhas continuam e muitas vezes deixam-nos constrangidos em relação ao tempo que temos que cumprir. Apercebo-me que há algum problema também de tua parte com a net. Sim, a imagem para de Tá, vez em doutor, peço, quando. peço desculpa. Não, tranquilo. Eu sei que você não trabalha seguramente em nenhuma empresa de internet. Portanto, não tem que se desculpar. Eu tenho que me desculpar perante os nossos seguidores. Vamos então dar Tá bem. início à nossa conversa. E, antes Ok. de mais, agradecer uma vez mais por estar aqui conosco. Desculpem a redundância, mas realmente é Não há sempre um problema. prazer estar deste lado a falar consigo, e o prazer ainda é maior quando eu falo consigo sem máscara. Imagine você. É verdade. A internet permite-nos isso, né? Ao menos. Permite isso. Pronto, Pois então é. a minha pergunta é, para começarmos, qual é a importância da conversa, afinal de contas, Pois é. nas várias vertentes que pode ter? Pois é. A conversa, na verdade, é uma ferramenta importantíssima no estabelecimento das relações interpessoais. Como seres sociais, a conversa vai ser importante na família e, obviamente, no meio social. A conversa também vai ser fundamental para a formação da própria personalidade, para, digamos, a criação de laços, quer laços com os nossos mais próximos ou entes queridos, pais, irmãos, quer na relação com os professores, colegas de escola, quer na relação com o superior hierárquico, no caso já da vertente profissional, quer com os pares ou com os colegas de trabalho, quer conosco mesmo, né? Porque a conversa também é dialogar conosco mesmos, é dialogar com o meio, com o mundo em que nós estamos inseridos. Portanto, digamos, é inevitável, é impossível vivermos ou convivermos sem passarmos pelo diálogo ou pela conversa. Claro que ela tem várias vertentes, há uma Até, conversa formal, uma conversa informal. Todos esses aspectos já vão diferir, digamos, do contexto, né, em que a gente até pretende ou no está a contexto conversar. pedagógico, até no contexto pedagógico isso é muito importante, não é? Com certeza, com certeza. Por acaso, eu trago aqui um livro. Ótimo, boa. Pois é, o livro é de João Costa. Não conseguimos ver. Isso. Boa, boa, boa. João Costa, Sim. Ok, obrigado, obrigado. motricista, não é? E ele fala e diz aqui um olhar para a criança, psicomotricidade relacional. E ele traz aqui um aspecto, diz aqui, as raízes da linguagem, antes da palavra, passam inevitavelmente pelo corpo e pelo jogo da mãe com o bebê ou com o seu filho. Naturalmente, estamos a falar aqui da importância do diálogo, da conversa, já desde o ventre, ou seja, esta questão que os esqueço-me agora o termo, Psicomotricista. obstetras, que os obstetras Obstetra. recomendam, né? A Sim. conversa da Cante com o mãe com bebê, o fale com bebê. seu filho. Exatamente, exatamente. A criança, embora não assimile ainda, mas, digamos, as primeiras reações neurológicas já vão, digamos, ir habituando-se à voz da mãe, o que facilita muitas vezes esta relação da mãe com o bebê após o nascimento. Queria aproveitar aqui um gancho do que a doutora Avelina referiu, não é? Que nessa questão da relação do bebê com a mãe, ou seja, é um processo de mútuo conhecimento.
tanto a mãe vai conhecer o seu filho, do mesmo jeito que o filho vai conhecer a sua mãe. E o diálogo vai ser, digamos, o elo de ligação entre eles. Porque primeiro a criança começa a estabelecer relações com os mais próximos, mãe e pai, né, nessa primeira infância. Depois começa a estabelecer relações com o meio social, a partir do jardim de infância ou da creche, com as tias da creche, com os colegas da creche. Depois, quando ele vai para a escola, a partir dos 5, 6 anos, ela larga esse campo de estabelecimento de relações com o professor, com os colegas, com os pais dos colegas, não é? E assim sucessivamente, ou seja, depois na vida adulta, com os seus colegas, com o seu superior hierárquico e por aí afora. A conversa não é mais do que troca de ideias, né? Falar é trocar ideias, é comunicar-se, é nos conhecermos, é darmos-nos a conhecer, não é pela conversa que nos damos a conhecer, é pela conversa que resolvemos os nossos problemas, os nossos conflitos, quer sejam conflitos internos, quer sejam conflitos externos. A conversa também nos ajuda a fazer interrogações, a desenvolver o tal raciocínio crítico, o tal raciocínio lógico, a desenvolver as nossas relações sociais, ou seja, a socializarmos-nos, a trocar experiências, a aprender, a organizar, a exprimir os nossos pensamentos, as nossas ideias. Tudo isso passa pela conversa. E obviamente, pedagogicamente falando, é uma das ferramentas também essenciais para o professor. Tanto para levar o aluno, no caso vou utilizar aqui o termo aluno ligado às idades ou aos níveis mais, aos níveis básicos, né? Ao primeiro, segundo, terceiro nível, tanto para o aluno conhecer-se a si mesmo, tanto para o aluno conhecer os seus colegas, olhar para si, como é que eu sou como colega, como é que o colega fala. Muitas vezes eles admiram a forma como o colega organiza o seu pensamento para exprimir e fazer-se entender perante as questões ou os pontos de debate que o professor vai colocar em pauta, né, durante a aula. Tudo isso passa pela conversa, porque uma aula não é mais do que trocar ideias ou trocar informações entre o professor e estudantes. Por isso é que o processo é ensino-aprendizagem. Ou seja, o professor ensina, mas ao mesmo tempo aprende com os alunos. Com os alunos. E é natural que tudo isso passa pelo diálogo. Temos aqui uma questão. Sim, doutor. Quando a conversa já não funciona, num determinado contexto, a palmatória pode ser uma alternativa? Sim, mas ali podíamos estar a ser, digamos, julgados pelo fato de trazermos aqui à tona a questão da palmatória. A própria Bíblia diz que não educamos o filho só com beijinhos, né? Educamos também com a vara. Mas a vara no momento certo e depois de tentarmos todas as outras possibilidades. E como a doutora que me antecedeu falou, um ponto que ela tocou bastante, a questão da rotina. Quando, no começo da conversa, eu disse que esta relação mãe e bebê, esse começo de diálogo, essa aprendizagem para o diálogo, esse cultivo do hábito para o diálogo que deve começar logo desde o período de gestação, vai automaticamente estabelecer uma rotina. Por isso é que muitas vezes, quando nós tiramos a criança do seu meio, né, quando ele vai passar um fim de semana em casa de alguém, por exemplo, ele tem algumas dificuldades. Por quê? Porque ele sai da sua rotina. Para chegarmos a este ponto, e recomendo aqui o conselho da doutora Avelina, não é? Vamos primeiro estabelecer rotinas, vamos primeiro verificar, avaliar quais são as rotinas da criança. Por que ele não, digamos, não se adapta
a esta situação para que a gente chegue à palmada. Então, várias questões devem ser colocadas antes de utilizarmos a palmatória como recurso. Pode ser, é óbvio. Todos nós crescemos levando uma palmada ou outra de vez em quando. Mas é preciso antes explicar à criança, conversar com a criança, perguntar por que tu fizeste isso? A mamãe já não conversou contigo sobre este assunto, por que o menino repetiu? E aí sim, muitas vezes podemos recorrer à palmatória ou a uma palmada. Mas eu ainda assim... Ou a chantagens de coisas que eles provavelmente gostem muito. Podemos. Alberto Bandura é um psicopedagogo que fala do castigo e do estímulo. Ou seja, quando ele merece, nós devemos incentivá-lo, devemos dar um estímulo. E quando ele falha, também podemos castigá-lo. Esse castigo vai diferir. Podemos tirar alguma coisa que a criança goste. Podemos apenas dialogar, tudo vai depender, na verdade, também da própria criança, porque cada um de nós, apesar de sermos criança e estarmos em desenvolvimento, já vamos fazendo ou vamos mostrando aquilo que é a nossa personalidade, não é? E cabe aos pais, cabe aos professores, antes de tomar o castigo como medida, olhar para aquilo que é a personalidade da criança, porque cabe a nós compreendermos primeiro a criança para que a criança nos possa compreender, porque afinal de contas somos os racionais, né? Então precisamos antes de fazer o nosso papel como pais ou como professores para depois impor alguma coisa à criança. Ou seja, primeiro temos que nos fazer compreender e muitas vezes não precisamos de recorrer à palmada. Em termos pedagógicos, como é que vocês lidam com essas crianças que são mais difíceis de se fazerem compreender? Pois é, não existe aqui uma fórmula mágica. Cada criança é uma criança, cada contexto é um contexto. A tarefa mais difícil que o pai tem é conhecer a criança. E o pai vai conhecer a criança também pelos pais. Por isso é que a escola não educa sozinha, não é? Existe uma interação frequente, constante, entre a família e a escola. Então, chamando os pais para conhecer melhor a criança, podemos compreender melhor a criança e trabalhando em conjunto, ou seja, a família e a escola, podemos encontrar mecanismos para ajudar esta criança a compreender qual é o seu papel na escola, porque muitas vezes a criança vai para a escola com fome, muitas vezes a criança não vê muito bem, tem problemas de visão, algumas vezes a criança tem problemas auditivos e isso, digamos, roubam a atenção da criança para a assimilação das matérias e nós podemos tomá-la apenas como preguiçosa ou como uma criança desatenta, mas ela pode estar a passar por outras situações, por exemplo, conflitos dos pais no lar, ou seja, uma série de questões devem ser feitas, devem ser levantadas, devemos ter em conta vários aspectos para, digamos, tudo isso para identificar o problema e só depois, então, traçar mecanismos de atuação. É um processo, na verdade. Poderão voltar a ver e ouvir esta conversa na nossa página do YouTube. Eduarda Neto pergunta agora, turmas com 40 alunos, será que isto é o professor educa ou transmite somente o conhecimento? Eu creio que o professor educa também, porque nós, no plano da aula, ao planificarmos uma aula, traçamos sempre dois objetivos. Temos o objetivo instrutivo e temos o objetivo educativo. Vou citar um exemplo. Quando a criança conversa muito, é muito conversadora na sala de aula e o professor pede ao aluno para parar de conversar, muda de lugar, muitas vezes ele senta atrás, o que às vezes facilita que ela converse mais, passo a criança para a frente, dou um exercício, chamo ou mando para o quadro, estou a educar.
Por isso é que os professores da iniciação ou das primeiras classes, primeira e segunda classe, vão trabalhar muito com jogos, formar grupos, pôr as crianças a trabalhar em equipas, aulas mais interativas, aulas mais práticas. São métodos que o professor vai utilizar e que vão, digamos, aos poucos ir enquadrando. Eu até gosto de utilizar o termo formatando, porque todos nós, no fundo, somos formatados no meio, na cultura, no contexto em que nos encontramos. Vão formatando a criança, ou seja, vão cultivando na criança determinados hábitos. Ela aprende a estar na escola, ela aprende a conviver, ela aprende a interagir com os outros. Por isso eu posso afirmar, independentemente do número de alunos numa sala de aula, ainda assim consegue-se cumprir, sim, este objetivo que é educar. Vandinho 82 põe outra questão. No cantinho de pensamento deve explicar à criança para que serve e a partir de que idade deve fazê-lo? Desde que a criança começa a falar. Aliás, muito antes, nós vemos as crianças que muitas vezes só dizem papai e mamã, mas se a gente disser, filho, traz aquela garrafa, ele vai buscar a garrafa. Quando ele quer água, não é? Ele pega na mão do adulto e leva o adulto até a geleira ou até ao bebedouro, ao sítio onde ele sabe que tem água. Ele está a se comunicar. Por isso, nós também podemos falar, aliás, é fundamental que nós tracemos esse diálogo com a criança. Claro que, em função da idade, vamos escolher melhor as palavras para que ela nos possa entender, vamos repetir algumas vezes para que ela assimile. Porque quando a gente diz dá para um bebê de 6 meses, ele se tiver alguma coisa na mão, ele vai dar. Quando nós dizemos tchau, ele vai fazer o adeus, ele está a se comunicar. Então, exatamente, o diálogo é permanente, é contínuo, é frequente. Não existe uma idade para dizer eu tenho que começar a partir daqui. Não, começa desde a altura em que ele está no ventre. Por isso, os obstetras recomendam que esse diálogo comece antes, exatamente para que se cultive um hábito. Né? Então, e este hábito nós levamos para a vida toda. Corrobora comigo que, com a seguinte frase, o diálogo é a principal ferramenta do professor. Com certeza, assino embaixo. Assino embaixo. E como eu disse há bocado, o processo é de ensino e aprendizagem. O próprio professor também aprende a dialogar, porque cada ano letivo nós recebemos turmas diferentes. Ou seja, cada ano letivo eu cruzo com um grupo novo de indivíduos. Eu preciso aprender a me comunicar com cada aluno, com cada turma, com cada nível de escolaridade, com cada pai, porque nós interagimos também com os pais dessas crianças. Ou seja, é um aprendizado constante, quer para o professor, quer para os próprios alunos. E vou dar um exemplo. Aos alunos da 5ª e 6ª classe, que vou dizer num contexto não de monodocência, em que o professor leciona todas as disciplinas, por isso vou saltar para a 8ª, 9ª e 10ª classe, que o aluno tem várias disciplinas, vários professores. Ele precisa de aprender a se comunicar com cada professor, porque cada professor tem o seu método, cada disciplina é uma disciplina, e todos esses aspectos vão deixar a sua marca naquilo que é a personalidade do indivíduo. E por isso, muitas vezes, nós conseguimos distinguir, digamos, uma criança que vai para a escola de uma criança que não frequentou a escola. Conseguimos perceber numa conversa com alguém qual a educação que este indivíduo recebeu dos seus pais e qual a educação ele recebeu do meio em que está inserido, do bairro, da escola, da comunidade, do seu grupo de amigos, do seu grupo de desporto e até do seu grupo do WhatsApp e das redes sociais. Nós conseguimos ter uma ideia
como é que nós vamos formar os nossos grupos? Vamos buscar exatamente aqueles aspectos com que nos identificamos. Por isso... Vou lhe pôr uma questão que me preocupa bastante. Exato. Se nós não tivermos ano letivo agora, sim, vamos ter um sistema de bola de neve. Quer dizer, os meninos que farão 5 anos para o próximo ano não terão vagas para entrar para a escola. O que é que você tem a dizer sobre isso? Pois é, o nosso contexto, refiro-me ao contexto Angola, é particular. Por norma, nesse período deviam ser acauteladas algumas questões, como a construção de mais salas de aula. Nem que fossem, digamos, salas provisórias. Para mim seria, digamos, a solução mais viável. No caso de não haver, digamos, uma das alternativas pode ser aumentar o número de crianças em cada sala de aulas. Agora, ficarem fora do sistema de ensino, isso até pode-se considerar um crime, né? Porque nós sabemos que a escola, digamos, é uma forma de também, não só de educarmos, mas de melhorarmos as condições de vida das próprias pessoas, das famílias. Logo, tirar a possibilidade de alguém entrar para a escola acaba sendo um crime. Por isso, eu creio que vamos continuar a trabalhar, esse é um apelo também que eu faço, no sentido de encontrarmos outras soluções, vamos todos ceder, no caso, nós, os professores, que muitas vezes reclamamos por causa do número excessivo de alunos em salas de aula. Aos pais, eu peço que compreendam que muitas vezes algumas salas que forem formadas não terão as melhores condições, mas ainda assim é melhor ter alguma coisa que não ter nada. Exatamente. Isabel Paulo faz aqui uma questão, e é a última. Existem várias crianças insurretas, como o caso daquelas com comportamento terrível na sala de aulas, com os colegas, desobedecem, etc, etc. Passam do limite inclusive. Como é que vocês, professores, gerem esses casos? Tem 20 segundos. Na escola, o professor também tem a liberdade de aplicar alguns castigos. Mesmo sem bater, o professor também tem a sua forma de punir ou penalizar esse castigo. Obviamente, não vai ao intervalo. Não vai ao intervalo, vai fazer 10 cópias, por exemplo, vai ter que ler até a página X. São pequenos castigos que o professor, são pequenos métodos que o professor pode encontrar para ir, digamos, moldando este aluno que apresenta um comportamento irrequieto. Uma outra estratégia é fazê-lo perguntas constantes. Não dar tempo para ele distrair-se com outras coisas. Estar sempre atento a ele. Fulano, o que é que tu achas? O que é que o teu colega disse? Pedir que ele repita aquilo que o colega disse. E isso vai obrigar a que ele fique mais atento. Pode ajudar. Pode ajudar, sentar-se à frente, não sentar ao lado das janelas, etc. Exatamente. Etc. Castigo mesmo, Sandra. Eu ter que me despedir de si. Ok, doutor. Ter que agradecer uma vez mais por ter estado aqui conosco. Queria felicitá-la pelos esses ensinamentos que deixou cá ficar e ficarão marcados para sempre na nossa página do YouTube. Muito obrigada. Estou convicto que estaremos juntos em outras oportunidades. Eu sei que agora que você é mulher dos 1000 ofícios, portanto, quiçá estaremos juntos um dia desses, sem ser numa live ou numa live diferente que não seja relacionada às áreas de saúde. Da educação. Beijinho não há grande, problema, beijo. Estou sempre disponível. Obrigado, doutor. Obrigado. Não tem de quê, doutor. Muito obrigada a mim pela oportunidade. Obrigado a todos vocês. Uma vez mais, queria agradecer-vos por estarem juntos conosco mais este final de sábado.
não se esqueçam que às 19 começou precisamente a coisa de 30 segundos